Vamos falar um pouco hoje sobre as visões que mudaram a vida do apóstolo Paulo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, Atos capítulo de número 26, o apóstolo Paulo é um dos homens que mais marcou, cooperou, contribuiu com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, desde o momento da sua conversão, ele foi um instrumento de Deus. Amém? Meus irmãos, enquanto eu queria até aproveitar enquanto vocês estão abrindo em Atos 26, eu já falei isso algumas vezes, vou falar de novo, eu acho que vou falar até Jesus voltar ou eu morrer. Não perca o culto. Você veio para o culto, olha para você ver, você saiu de casa, você veio para a igreja, você não pode perder o culto. Como que eu perco o culto? Às vezes você vem para o culto e fica lá fora. Às vezes você vem para o culto e fica no outro lugar. Domingo, quinta-feira eu não vim, porque a Sueli estava passando mal. Eu até iria vir, mas ela fez aquele olhar e falou assim, igual o gato de botas assim, você vai me largar aqui, sangrando? Eu falei, quem disse que eu vou? Mas eu fiquei olhando pelas câmeras, pelo meu telefone. E num dado momento do culto eu via gente na secretaria, gente lá fora conversando, gente aqui do lado de fora, porque tem câmera para tudo quanto é lugar, e eu ficava olhando os irmãos conversando, deu vontade, porque eu não estava assim, eu estava muito cansado, levantei de madrugada, e a semana corrida, que senão eu ia ligar para cada um, falou, Zé, o que você está fazendo aí? Aí para dentro, o culto é lá dentro, perde o culto não, irmãos, entra para dentro. Eu não sei o que é, Flávio, de tão importante que o povo dá de conversar na hora do culto. Não, só vem para o culto, só. Os diáconos aí estão autorizados a ser chato. Vocês não são um candidato a nada mesmo? Então seja chato. Falou, vamos, entra. Eu vou pedir Tião para colocar a mão nos diáconos e orar e passar unção, agora que está magrinho, né? Antes que acaba. Para ficar chato mesmo, não deixa não. Uma conversação lá fora. Oxente, tá doido? Ficar aqui dentro, só. Eu posso ouvir um amém de quem concorda comigo? Vem para o culto, fica no culto, conversando não. Nós tínhamos um obreiro antigamente que chegava na igreja, ele ficava lá fora conversando. Não, sou pastor, líder, tem que ficar na frente, tem que ficar aqui dentro. O negócio é beirar o altar, só cresce quem beira o altar, tem que ficar na beira do altar. Ministério de louvor, beira o altar, o negócio de ficar sumido. Eu estou com muito calor, traz ventilador, liga aqui debaixo do subaco aqui, ó. Beirar o altar. Amém, amados? Tendo falado tão gentilmente, vamos meditar então na palavra do Senhor. Eu queria mesmo falar com vocês sobre algumas visões que mudaram a vida do apóstolo Paulo. Paulo teve 4 visões que foram fundamentais para a sua mudança de vida. E dentro desse momento que nós vamos falar aqui, nesse culto de ação de graças, e também um culto de certa forma de envio de Ravane, não é? Eu queria falar sobre essas 4 fases, essas 4 visões que o apóstolo Paulo teve, visões estas que mudaram a vida desse homem. E quem sabe Deus também fale ao seu coração, né? Você que sente no coração um fogo que queima por fazer algo para a obra de Deus, essa igreja é uma igreja missionária. Essa igreja é uma igreja missionária. Nós existimos desde 2006, setembro de 2006. De setembro de 2006 para cá nós já somos, paga você cara para você me lembrar. Nós somos a congregação do Marília, Santa Helena, Sol Nascente, Papagaios, Santo Antônio do Monte, Cidade Nova e agora São Conceição das Alagoas. Então, nada, nós somos 7 igrejas, congregações com a sede 8. Nós somos filhos, se você olhar naquela plaquinha ali perto do banheiro dos homens, está escrito ali que nós somos frutos da iniciativa missionária do Fundo Aquiles Barbosa e Júnior. Essa igreja nasceu debaixo de uma visão e de uma unção de multiplicar igrejas. Graças a Deus, deixa eu correr na minha mente aqui, todos os nossos líderes
que hoje são pastores locais, evangelistas, são filhos aqui da casa. Gente que a gente treinou, que a gente preparou e que hoje está tomando conta de congregação. Nada, tem 20, 30 pessoas reunidas ali debaixo da autoridade pastoral, daquele obreiro que está ali tomando conta. Então, irmãos, o que eu vou falar para vocês aqui é muito importante, principalmente para você que tem no seu coração um queimar de Deus por fazer algo para a obra de Deus. Essas visões que Paulo teve foram visões que mudaram a vida dele. A primeira visão que Paulo teve se encontra no Atos capítulo 26, nós vamos ler do versículo 14 até o 19. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me vistes, como aquelas das quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos, e os converteres das trevas para a luz, e das potestades de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. A primeira visão que Paulo tem, e essa é a principal, a que muda a história de Paulo, é a visão de Cristo. A vida de Saulo, ela toma um sentido diferente quando ele tem uma visão do Senhor. Por isso a primeira visão que o obreiro, que o pastor, que o crente precisa ter, é essa visão do Cristo morto e ressuscitado ao terceiro dia, que está sentado à destra do Pai e que de lá intercede por nós. Nós precisamos ter essa visão que Paulo teve, o chamou para a salvação. Olha o versículo 14: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os meus aguilhões. E Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? E o Senhor responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. A primeira visão de Paulo, na primeira parte dela, é para Jesus se manifestar a Paulo e chamá-lo para a salvação. A primeira visão que Paulo tem é para mudar o status espiritual dele, de perdido para salvo. Ainda na primeira visão, no versículo 16, o Senhor também o chama para um posicionamento, porque a primeira coisa que acontece depois que o crente é salvo, que o indivíduo tem um encontro com Jesus, é ele se posicionar. Aí a Bíblia diz no versículo de número 16: mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Ele aparece a Paulo e o chama para a salvação, mas o chamado para a salvação também chama para um posicionamento. Fica de pé, Paulo, firma-te. Diga para esse irmão que está do seu lado: firma-te. Não, fala com autoridade: firma-te. Não pode ficar esse negócio titubeando para a esquerda, titubeando para a direita, capengando para lá e para cá. O Senhor aparece para Paulo e no segundo ponto aqui ele fala: se posiciona, Paulo, toma uma posição. Meus irmãos, nós em Cristo precisamos nos posicionar. Nós não podemos correr a cada vez que Satanás bate o casco no chão. Nós não podemos correr a cada vez que Satanás arranha os dentes. Nós temos que posicionar. Ele fala assim com o apóstolo Paulo: levanta-te, firma-te sobre os teus pés, fica firme, se posiciona, Paulo. Não fica como uma folha seca levada para lá e para cá, ao redor por todo o vento de doutrina. Firma-te, levanta-te, se posiciona. Sabe o que muita gente precisa para sair de alguns problemas que estão enfrentando? Firmar, ficar firme, se posicionar. Qualquer esporte, qualquer modalidade esportiva que você vai fazer, estar firme é uma necessidade. Ninguém consegue fazer um ciclismo estando todo capengado em cima da bicicleta.
Não cai, bate os dentes no guidão, arranca tudo. Ninguém consegue fazer um percurso, uma corrida, pisando assim com os pés soltos assim, ó, quebra o joelho, arranca o tornozelo fora do lugar. Ninguém consegue fazer uma arte marcial assim com a pegada, assim, um corpo assim joncoso. Não, tem que ter firmeza, tem que fazer uma base. E na vida espiritual é a mesma coisa. Você tem que ser firme, você tem que firmar, ponha-te sobre os seus pés e firma-te. Fica firme, Paulo. E quem está falando isso é o Cristo ressuscitado de dentre os mortos. Adoça a boca do povo, hein, rapaz? Sem barulho. Firma-te, Paulo, fica firme, fica duro. Primeira visão, então, é a visão que chama-o para a salvação. É a visão de Cristo. É a visão que faz com que Saulo fique firme. Segunda visão, Atos capítulo 16, versículo 9. Atos capítulo 16, versículo 9. Eu queria ler com você do versículo 6, para ficar mais claro a leitura do texto. Atos 16, versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Segunda visão que Paulo tem, que muda a sua vida, é a visão da obra missionária, é a visão do trabalho, é a visão do serviço, é a visão de chamá-lo para um propósito, é a visão de o enviá-lo para fazer algo. Irmãos, a partir do momento que você abriu a balinha, bota o papel no bolso e para, senão eu mando parar. Aí, porque está barulhado aí Paulo faz o quê? Ele está ali, ele tem uma visão. Eu acho legal esse aqui, irmãos, porque primeiro Paulo quer ir para a Ásia, e o Espírito Santo fala: não vai para a Ásia. Depois Paulo quer ir para Bitínia, e o Espírito de Cristo diz: você não vai para Bitínia. Aí Paulo fala: então o que eu vou fazer? Ele começa a dar uma volta pela Mísia, contorna e desce por Troade, são cidades. E quando ele chega em Troade, diz a Bíblia que o Espírito do Senhor aparece a Paulo numa visão, e ele vê um varão, um homem da Macedônia, e esse homem da Macedônia apresenta-se a Paulo e diz, olha o versículo de número 9, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E diz a Bíblia que Paulo, então, no versículo de número 10, imediatamente procurou partir, concluindo que Deus os havia chamado para anunciar o Evangelho naquela cidade. A segunda visão que muda a vida de Paulo é a visão da obra missionária. Um dia, eu estava com 16 para 17 anos, fui para Belo Horizonte. Minha mãe mudou para lá e a gente foi atrás. Depois minha mãe voltou e largou eu e meu tio lá, um tio Paulo que eu tenho, que até veio aqui. Ficamos lá, sofrendo igual sovaco de aleijado. Naquela época a gente achava que benzer, procurar mãe de santo era um negócio interessante para ajudar a gente. E aí naquela pitimba, naquele sofrimento, naquela cegueira, nós fomos pedir uma mãe de santo para fazer um trabalho, um descarrego para a gente. E aí a mãe de santo lá fez. Passou uns 15 dias depois disso, não, um mês depois disso, nós voltamos de novo para Buritizeiro. Meu tio Paulo morava em Pirapora, eu em Buritizeiro. Quando Paulo chega na casa dele, minha tia, mulher dele, tinha convertido na Igreja Batista Missionária. Paulo automaticamente resistiu, como toda pessoa boba faz, resistiu, mas dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões do Senhor, converteu. Convertido que foi,
me chamou um dia para fazer uma casa de um irmão chamado irmão Pedro. Vamos fazer a casa desse irmão Pedro. Para resumir a história, esse irmão Pedro é o pastor Pedro. Acabou me ganhando para Jesus pelo poder do Espírito Santo. Eu me converti ao Evangelho. Me converti ao Evangelho 18 de julho de 96. Depois que eu me converti ao Evangelho, eu fui para o seminário. Fiz o seminário e em 3 anos eu concluí o seminário, que era exatamente o tempo de crente que eu tinha. Na rodoviária de Curvelo, vindo de Diamantina para Pirapora, um homem chamado Luiz Novaes de Santana, hoje pastor, e um outro chamado Raimundo Nonato, hoje pastor em Manga, e Luiz Novaes pastor em Raposos, eram membros da Igreja Batista de Montalvânia. A Igreja Batista de Montalvânia tinha incumbido esses 2 irmãos de chamar um seminarista a gosto deles para conhecer a Igreja de Montalvânia e então pastoreá-la. Eu estava com uns 20 anos de idade. Fui. Na rodoviária eu estava assim, olhando assim os ônibus passando lá embaixo. Quando eles me chamaram, até assustei, como eu assusto toda vez que alguém me pega de surpresa. Aí ele me falou, olha, nós queremos, assim, me contou a história. Eu então voltei, fui no pastor Pedro e falei com ele, olha, tem uma igreja que me chamou para conhecê-la. O pastor Pedro botou gosto ruim e falou assim, mas vai, já que eles te chamaram, você vai. Isso foi no final de semana. Na segunda-feira eu peguei um ônibus e fui. Não chegava, era longe, longe, longe. Depois de você andar muitos longe, ainda é longe. Eu lembrei muito depois daquele reino tão distante do Shurek, que ia casar com a Fiona, e o burro ficava, já chegou? Já chegou? Cheguei em Montalvânia, buraco de um lado a outro. Cidade na época era muito ruim. Fui para a igreja, fiquei uma semana com os irmãos apaixonaram comigo, fizeram um convite. Eu falei com eles, olha, eu tenho 2 provas de fé para ver se Deus está nesse negócio. A primeira é Sueli aceitar vir comigo. A segunda é o pastor abençoar. Porque irmãos, eu sou desse jeito, acho que tem muita ovelha minha que é assim. Se o pastor não pôr a mão, se ele de coração grato não liberar, eu não arredo meu pé daqui desse lugar. Então eu falei com Sueli falou, onde o tatu vai, a tatua vai atrás. Fui no pastor Pedro e falei, pastor Pedro, eles fizeram a proposta, me chamaram, a igreja de Buritizeiro me dava como salário uma cesta básica, pagava minha água e minha luz e me dava um corte de cabelo por mês. Era meu salário de pastor na época, era o que eu recebia. Está Lucilene, está Kleber e está Robson aí, que é da mesma época lá. Eles eram membros dessa mesma igreja. E o pastor Pedro botando marra. Não sei. Não estou sentindo de Deus de jeito nenhum. E eu falei, olha, se o senhor não liberar, eu não vou. Aí com muito custo, o pessoal de lá da igreja ligou para mim. Você não vai vir? Eu falei, meu pastor está travando. Me dá o telefone do seu pastor. Eu não posso te dar o telefone dele, mas na convenção tem. Fiz igual o Balaão lá, né? Não posso amaldiçoar, mas se você colocar as mulherzinhas nuas aí, eles caem. Então, lá na convenção tem. Eles ligaram lá, o irmão Givaldo Belém ligou lá, pegou o telefone do Pedro e ligou para o Pedro. No outro dia de manhã, a gente tinha uma oração, estava um processo de oração na igreja. Nós fomos lá e pastor Pedro com a cara bem brava. Você passou meu telefone? Eu falei, eu não. Como é que eles conseguiram meu telefone? Eu falei, na convenção tem o telefone de todo mundo, tem não? Então eu vou te abençoar. E montou na bicicleta dele e foi para a casa dele. Aí eu peguei Sueli e fomos atrás. Quando chegou na casa dele, eu falei, mas o que vocês vieram fazer? Eu falei, não foi assim que o senhor me ensinou. Se o senhor não pôr a mão na minha cabeça, se o senhor não invocar o Deus que fez os céus e a terra sobre minha vida, eu não tiro o pé daqui. Eu posso estar vendo que eu estou mentindo, Sueli? E isso pode estar no meu coração pegando fogo. Eu estou louco para ir. Se você me perguntar, você quer ir? Na hora aqui eu quero ir. Mas se o senhor não orar e não abençoar, eu não vou. Eu vou ficar com raiva, mas eu não vou. Ele falou, então vamos abençoar. Eu ajoelhei, ele orou em mim, orou no Sueli. E eu falei com ele, pastor, eu queria pedir a você mais uma coisa. Me promete que dentro de 90 dias, se eu entender que esse trem não é para mim, me recebe de novo nas mesmas condições que eu saí daqui. Uma cesta básica, um corte de cabelo, água e luz. É muita humilhação, né, cara?
Ele falou assim: e aí, Mar, o que você acha? Aí a Maria falou: ai, Pedro, pode, 3 meses. Quando eu montei na bicicleta lá fora, eu falei com o Celi: não digo por soberba, mas em nome de Jesus, nunca mais eu volto atrás, de lá para frente. Se não der certo lá, eu vou ser rifeiro, de lá para frente, de lá para frente. Fui para Montalvânia com 20, eu tinha feito 21 em dezembro, eu já fazia aniversário em dezembro naquela época, então eu fiz 21 de dezembro, eu fui. O texto que me chamou para Montalvânia, porque eu fiz um propósito com Deus: Deus, se o Senhor quer que eu vá para Montalvânia, crente, irmãos, ele pode conhecer teologia o tanto que ele quiser, crente, ele pode ser frio o tanto que ele quiser, mas numa decisão ele parte para as coisas mais simples da vida dele. Senhor, fala comigo, eu vou abrir a Bíblia aqui, se o Senhor tem um negócio para mim nessa igreja, você vai falar comigo. E eu abri em Atos 16, 9, onde eu li: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e arruda-nos e nos ajuda. Isso aqui é o chamado missionário de Paulo. Primeiro, Paulo é chamado a converter, a fazer um compromisso com Cristo. Segundo, Paulo é chamado para um chamado missionário na Macedônia. E olha, irmãos, o que aconteceu na Macedônia? De cara, quando você lê o capítulo 16 de Atos, você vê que 3 pessoas se convertem. A primeira pessoa que se converte é uma mulher chamada Lídia. Ela era uma mulher da Ásia Menor, ela era uma empresária e ela era uma gentil piedosa. A segunda pessoa que se converte é uma jovem possessa por um espírito adivinhador. Essa mulher era uma grega, ela era uma escrava espírita, porque ela baixava demônio para adivinhar. A terceira pessoa que converte é o carcereiro romano. Ele era romano e ele era um funcionário público, e a fé dele era que César era Deus. O chamado de Deus para Paulo de Tarso foi: vai lá e prega para todo tipo de pessoa, e ganha todo tipo de pessoa, em todo tipo de lugar, porque um é ganho na beira do rio. A Lídia, que era uma empresária, foi ganha na beira do rio. A espírita foi ganha na banca de adivinhação dela, e o carcereiro foi ganho lá na cadeia. Você vai pregar para todo tipo de gente, Paulo. Você vai ganhar todo tipo de gente, você vai batizar todo tipo de gente, e você vai pregar. Olha, o chamado missionário é um chamado para a gente lidar com gente. E sabe qual é a tônica do chamado missionário? Pregar o evangelho ao perdido, ganhar o perdido, pastorear o perdido, batizar o perdido e ensinar o perdido o caminho da salvação. A segunda visão de Paulo foi a visão missionária. A terceira visão de Paulo, que impactou a vida dele, está em Atos capítulo 18. Em Atos capítulo 18, Paulo também tem uma visão. A primeira, para converter: converta-se, Paulo. A segunda, vá trabalhar para mim, vá para a seara, Paulo, vá pregar o evangelho, Paulo, vá ganhar almas. E a terceira visão que Paulo teve se encontra em Atos 18, versículo 9. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E no versículo 11 diz que ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. A terceira visão de Paulo é: eu vou te mostrar agora, Paulo, o que você tem que fazer. Sabe o que você tem que fazer, Paulo? Pregar o evangelho. Você tem que pregar o evangelho, você tem que anunciar o evangelho ao perdido. Você tem que pregar, a sua mensagem é a mensagem bíblica. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 16, Paulo diz assim: se anuncio o evangelho, não tem de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Ravani, prega o evangelho, não inventa moda, prega o evangelho, não inventa fogo, não inventa moda, não faz nada que o evangelho não faz, prega o evangelho.
Marcelo, prega o Evangelho. Mauro de Castro, prega o Evangelho. Só o Evangelho, mais nada. Não coloca nada, não coloca chá, não coloca benzimento com folha santa. Só a palavra de Deus. Evangelho. O Evangelho. A terceira visão de Paulo é sobre o que ele vai pregar. A primeira é, se converta a mim. A segunda é, vai pregar para a Macedônia. Pregar o que, Senhor? A palavra, o Evangelho. Anuncia a tempo, fora de tempo. Insta, quer seja oportuno, quer não. Prega, leia a Bíblia, ensina o povo, decora. E quando você chegar lá em Apocalipse, volta para Gênesis de novo e faz tudo de novo. Tudo de novo. Todas as necessidades, demandas, as agruras do povo, você consegue sarar com a Bíblia. Prega a Bíblia. Leia a Bíblia. Um pastor de seminário, quando eu estudava, dizia, quando você for pregar num lugar, e você tiver um pouco assim, em dúvida do que você vai falar, leia a Bíblia. Porque se a mensagem for ruim, pelo menos você leu a Bíblia. E a Bíblia por si só já salva. Porque o etíope da rainha Candace se converteu lendo o pergaminho sem entender nada. E quando Filipe encosta na carroça e explica para ele, ele se converte só lendo a Bíblia. Aqui na igreja eu acho que tem uns irmãos que converteu sozinho lendo a Bíblia. Quem foi? Já me falou isso. Doutora Manicardi, o Will Jomar. Pessoas se converteram sozinho lendo a Bíblia em casa. Começou a ler a Bíblia, que ele foi falando, queimando no coração, converteu. A segunda visão, a terceira visão que Paulo tem, é a visão da mensagem. Prega, Paulo. Prega a Bíblia. Enche esse povo do Evangelho, conta as histórias de Jesus, conta a história de Jesus, mostra que Jesus nasceu da Virgem Maria, mostra que ele padeceu sobre os poderes de Pôncio Pilatos, mostra, Paulo, que ele ressuscitou o terceiro dia, que ele subiu aos céus, mostra que de lá e lá de vir para julgar os vivos e os mortos, mostra, Paulo, lê, abre para lá, abre para cá, ensina o povo, Paulo. Está indo para a Conceição das Alagoas, então a primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça, você tem que ser crente. Primeira visão é de Jesus, é para converter. Segunda visão, Deus me chamou para esse lugar. A partir de hoje, não é que Lagoa da Prata saiu do seu coração, é que o seu coração tem que estar em Conceição. Deu para entender? Conceição não é esposa dele não, tá? Chega lá, a irmã escuta essa mensagem e fala, o pastor falou que você tem que colocar o coração em mim. Não, Conceição das Alagoas. Põe seu coração lá. Primeira coisa que eu fiz quando eu saí de Buritizeiro para Montalvânia, foi deixar Buritizeiro em Buritizeiro, e fui para Montalvânia. A primeira coisa que quando eu fiz de Montalvânia, que eu vim para Lagoa da Prata, foi deixar Montalvânia em Montalvânia, e ficar em Lagoa da Prata. A primeira coisa que eu faço é transferir meu título, porque eu já quero tomar decisão na cidade, nem que seja com um voto, mas eu quero fazer parte da decisão na cidade, porque é aqui que eu estou. Não desprezo Montalvânia. Montalvânia foi minha primeira namorada, foi minha primeira igreja, foi onde eu aprendi, errei e acertei. Não desprezo Buritizeiro, não desprezo, cidadezinha feia pra caramba, mas não desprezo, porque foi lá que Jesus me encontrou. Glória a Deus, Jesus te encontrou em Nova York, ele me encontrou em Buritizeiro. Acho que ele me ama mais do que te ama, porque me encontrou num lugar ruim. Quando eu vejo uns pastores falando assim, eu larguei uma empresa com não sei quantos funcionários para virar pastor. Aí o outro, eu larguei um comércio. Eu falo, Jesus me ama mais do que ama vocês, porque eu larguei a enxada. Eu era servente de pedreiro, doido para virar professor de matemática, cobrindo gravidez de professora, como professor substituto. E Jesus foi lá e me chamou. Olha que benção. Jesus fez eu subir, parece que eu sei, Jesus fez eu descer. Então ele me ama mais. Eu não tinha nada e Jesus me chamou para ser pastor. Olha, glória a Deus. A terceira visão de Paulo é sobre o que você vai pregar. Prega a mensagem. Prega o Evangelho. Prega Jesus. E esse crucificado e ressurreto de dentre os mortos. Escândalo para uns e salvação para outros. Prega. Vai ter gente que vai aceitar. Vai ter gente que vai rejeitar. Vai ter gente que vai amar e vai ter gente que vai apedrejar. Lídia implorou Paulo, fica na nossa casa. Se você acha que eu sou mulher de Deus, fica em casa. E Paulo disse que ficou na casa dela. Mas um pouquinho mais adiante, Paulo expulsa o demônio de adivinhação daquela menina, e as pessoas prendem Paulo e açoitam Paulo e batem em Paulo. Você vai ter tudo isso no Evangelho.
Você vai ter gente nessa cidade que me ama, e você vai ter gente nessa cidade que me odeia, que me chama de tudo quanto é adjetivo de periferia. Mas tem gente que me ama, e tem gente que odeia. Tem gente que me abençoa, tem gente que me espragueja. Isso faz parte da caminhada. Isso aí faz parte da caminhada. E a quarta e última visão de Paulo se encontra em 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4. A quarta visão que Paulo tem, e essa visão é uma que nós temos que ter também, é a visão do paraíso, é a visão do céu. 2 Coríntios 12, versículo 4, Paulo, vamos ver esse versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Vem comigo agora em 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, ainda falando sobre essa visão que Paulo teve. Esse homem que ele está falando aqui é ele mesmo. 2 Coríntios 2, versículo 9, 1 Coríntios 2, versículo 9, Paulo diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Vou ler mais uma vez: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vem comigo em Romanos capítulo 8, um pouquinho para a sua esquerda. Romanos capítulo 8, versículo de número 18. O apóstolo ainda diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A quarta visão que Paulo tem é a visão do céu. Meus irmãos, o alvo, Ravane, Marcelo, Mauro que estão aqui, eu acho que obreiros de igreja somos só nós aqui hoje. O nosso alvo não é um carro melhor, o nosso alvo não é uma igreja cheia. É claro que igreja cheia alegra o coração da gente. O nosso alvo não é uma casa no bairro chique, o nosso alvo é o céu. O céu é o maior presente que o Senhor já nos deu. Carro passa, casa passa, todas essas coisas têm data de validade, mas o céu é para sempre. Tanto o céu quanto o inferno é eterno. Quem for para o céu está feito, porque isso é eterno. Mas quem perdeu o céu e for lançado no inferno, está perdido eternamente. A primeira visão de Paulo é a visão de Cristo. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus precisa ver Cristo, precisa ter uma experiência de salvação com Cristo. Essa experiência não é racional, ela não é explicável, ela não cabe em livros. É uma experiência pessoal, transformadora, que mãe não consegue tirar, que marido não consegue tirar, que patrão não consegue tirar. Por isso, quando eu vejo uma pessoa falando assim: eu não vou vir na igreja mais, vou deixar de vir porque meu marido está pegando. Vai, mentira! Marido nenhum consegue apartar alguém de Cristo, não, irmãos. Qual é o bobão do marido que vai falar com a mulher assim: ou eu ou esse Jesus? Tchau, tchau, priquitito, tchau, tchau. Foi bom demais, e quando durou? Não, minha mãe está pegando no pé, então não vou mais para a igreja. Mentira, porque se você cismasse de fumar maconha, sua mãe podia chorar sangue, que você não parasse de fumar maconha. Se sua mãozinha desmunhecasse, sua mãe podia morrer, mas você não parava. Por que Jesus está questionando parar? Mentira, é porque você não converteu, é porque não foi verdadeiro. Meus irmãos, uma lagarta, depois que passou pela transformação e virou borboleta, ela não se arrasta mais nunca. Ela não come folha verde mais nunca. Ela se alimenta do néctar das flores. Ela voa. Ela não arrasta. Ela não traz nojo, nem espanto. Ela traz alegria, beleza. Quando você vê um tanto de borboleta, o que você faz? Ai meu Deus, borboleta. Você tem que ser muito, né?
Ai, minha borboleta. Fica esquisito. Mas lagarta, ela causa uma repulsa. A gente dá até nome engraçado para ela, mandruvá. Eu demorei, quando eu cheguei aqui, a descobrir o que era mandruvá. Para mim, mandruvá era uma aparição do inferno. Era uma lagarta. Ai, a mulher num dia no passeio lá perto de casa, onde eu morava ali. Ai, meu Deus, eu tenho mandruvá aqui hoje, cadê essa mandruvá? E as lagartinhas, ai, mandruvá, o que é mandruvá, minha filha? É lagarta. Mas então por que você não fala lagarta, já que você sabe que é lagarta? Que diabo que é mandruvá? A visão de Cristo. A segunda visão é: você foi salvo. Irmãos, você foi salvo. Jovens, os jovens, você precisa arder seu coração para fazer algo para Deus. Olha, eu estou achando o máximo. Eu não sabia que o Gonçalo falava. Eu não sabia que a Thalita falava. Eu estou encabulado em ver eles cantando. Ó, Gonçalo, se você não tivesse logo começado a cantar, Deus ia cobrar de você esse talento que você está enterrado. E igual o Gonçalo que estava enterrando o talento, tem um tanto de gente aí enterrando talento. E Deus vai cobrar de você. Porque tem muitas almas que vão ser salvas não é através de minha vida, não é através da sua vida. E você está aí só preocupado em amassar barro para Faraó, para construir pirâmides. Sendo que Deus tem planos muito maiores para a sua vida. E você fica aí travando o agir de Deus. Você fica aí segurando o mover de Deus. Agarradinho em belisquetezinhos de dogmas e tradições. E Deus tem tanta coisa para fazer na sua vida. Tanta coisa para fazer na sua vida. A terceira visão que Paulo tem é a visão do que pregar. A gente tem que pregar é a Bíblia. Abre a Bíblia e fala, e lê, e explica o texto. Explica, irmãos. A Bíblia, ela tem um negócio que é fenomenal. Ela é o poder de Deus para a salvação. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, disse Paulo. Prega mesmo, ensina mesmo, fala mesmo para o povo, manda versículo bíblico, porque a palavra tem poder, irmãos. Oh, meus irmãos, sabe o texto que me converteu? O texto que me converteu foi Apocalipse 21:8. Quando falou que os feiticeiros iam ficar de fora, aquilo quase me matou. Porque eu gostava de uma macumbinha quando eu não era crente. Eu gostava de tomar um passe. Quem aí gostava de tomar um passe? Confessa e deixa eu ver. Só tem eu, não é possível, gente. Não, fala a verdade. Ah, Corvalã. Também tem mais 3 feiticeiros aqui hoje. Eu gostava de tirar uma urucubaca. Ia lá, tirava aquilo da gente, passava um charuto para lá e para cá. E eu saía todo felizinho. Agora estou leve. Jesus me chamou de lá. Jesus me tirou de lá. Quando eu li aquele texto, na verdade eu não li, leram lá na igreja. De fora ficarão. E foi falando, de boa, eu não sou cão, eu não sou não sei o quê. Mas quando falou assim, os feiticeiros, a parte que lhe cabe será o fogo que arde com enxofre. Eu falei, está amarrado. Eu não falei está amarrado não, porque eu não era crente. Eu falei, vapo. Qual foi o versículo da sua conversão? Quem lembra o versículo que te converteu? Alguém lembra? Qual foi o versículo que te converteu? Que o Espírito Santo usou como uma chave para virar a sua vida? Qual foi, Hamilton? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Abriu os olhos do Hamilton. Qual foi o seu, doutora? Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem mais? Tem alguém daqui? Quem mais? Qual foi o texto que te converteu? Filipenses 4:8. Eu não dou conta de falar de cabeça tudo, não. Ah, sim, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, nisso pensais, seja isso que ocupe vossa mente. Fala, Mateus Penido. Jeremias 3:33, clamas a mim e ouvir-te-ei, anunciar-te-ei coisas firmes e ocultas e grandes, que não o sabes. Deus não é Deus que minta, Deus não é filho de homem para que minta. Foi o que te converteu? Prega a palavra. Prega a palavra. É esses textos que converte o povo. Olha, esse pessoal do teatro aí, ó, eu converti com um teatro, irmãos. Minha vida foi mudada em teatro. Prega, irmãos. Manda mensagem para esse povo.
Não fica mandando só nudes, não, manda mensagem também. Vai que eu estou repreendendo alguém, né? E a última visão que Paulo teve foi assim, ó. Esse aqui, Paulo, é o lugar daqueles que perseveram no paraíso. E Paulo falou assim: o que foi visto lá não pode ser dito ao homem ainda. E ele diz em outro lugar: porque o que tem lá, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem penetrou em coração de homem. E Paulo chegou a dizer em outro texto: e o que eu vi lá é tão grande que não tem sofrimento da terra que vale a pena abandonar para perder o que está lá do outro lado. Ravana e Vinícius, que por acaso é meu filho, o nosso desejo é que você tenha as mesmas visões que Paulo teve. Veja Jesus, olha para ele, não olha para as iguarias do rei, não olha para os feitiços que irão aparecer, olha para Cristo, firmemente para Cristo. Prega a palavra, tenha convicção do seu chamado. Não é eu que tenho que ter, vale até a pena dizer: eu não chamei Ravane, como alguns acharam, né? Muitos irmãos acharam que eu chamei Ravane. Eu não chamei Ravane. Eu queria que Ravane fosse bacharel em direito, que ele fizesse um concurso e que se embrenhasse para a área do direito. Foi para isso que eu comecei a forçar ele. Não foi para ser pastor. Eu queria que ele virasse, no mínimo, advogado. Mas Deus parece que não chamou ele para ser advogado. Chamou ele para outra coisa. Quem tem que ter convicção do seu chamado é você, não é eu. Não é sua mãe, não é o Marcelo, não é o Mauro, não é o Gustavo, não é o Sargento, não é nenhum desses. Quem tem que ter convicção do seu chamado é você. Eu tenho convicção do meu chamado desde o dia que eu recebi ele em Buritizeiro. E eu pulei de cabeça numa cesta básica com a mulher e um filho. Contra minha mãe, contra todo mundo. Quando eu fui para Montalvânia, Jardel está vivo e lembra a luta que mãe fez contra. E mesmo contra minha mãe eu fui, porque eu sabia que Deus tinha me chamado. Então creia em Jesus, veja Jesus, olha para Ele. Segundo, crê no seu chamado. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda. Terceiro, prega a palavra. Não prega psicologia, não prega psicanálise, não prega nada, prega a palavra. Seja um homem da palavra. Prega a Bíblia. Dependa do Espírito Santo, prega a Bíblia. E terceiro, não tira os olhos do céu não, porque é o melhor lugar. Olha sempre para lá. Porque às vezes na caminhada as dores, os espinhos podem fazer a gente, como Pedro, olhar para o tamanho da onda. E se a gente olhar para o tamanho da onda, o que acontece? Afunda. A gente tem que olhar, Gonçalo, é para a nossa promessa. A nossa promessa é o céu. Jesus falou em João 14. O que Jesus falou em João 14? Também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar lugar para você, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Talvez você pode dizer assim: por que você não fez isso com os outros obreiros? Porque os outros obreiros têm mulher, têm filho, e nenhum deles saiu da cidade. Ah, mas o sargento França saiu. Saiu não, ele foi transferido pela PM. É outra coisa. Ravane está indo sem mãe, sem pai, sem esposa. Vai ter que lavar, passar, cozinhar. Então a gente precisa mostrar que ele não está indo assim, nós o estamos enviando. Tem uma igreja por trás. Esse vídeo já está na internet, para a internet ele vai, para que Conceição das Alagoas também entenda e compreenda, e juntamente vejam que ele tem uma igreja por trás dele, de pessoas que o viram crescer, Amém, queridos? Então quero chamar a Ravana a vir aqui à frente.
Nós estamos com 2 obreiros de congregação. Vem aqui, Mauro, pastor Marcelo. Eu vou chamar o Mauro e o pastor Marcelo como obreiros de congregação, e depois quero chamar 2 homens e 2 mulheres aleatoriamente da igreja, para liberar uma palavra em nome da igreja sobre a vida de Ravani. Então, quem vai querer, já fica logo de pé para ver 2 homens e 2 mulheres. 1, 2, agora 2 mulheres. Uma, aí ela vai com o Corvalã? Então levanta, doutora. Uma. Cadê a outra mulher? Vai ser você ou levantou os 2? Ah, tá. Então o Corvalã, mais uma mulher. Fica aí também. Vem cá, você que é pastor primeiro. Libera uma palavra para ele aí. E a igreja vai dizer amém. Olha lá essa palavra aí. Ravani, como o profeta chegou para Davi, na casa de Davi, depois de ter passado por vários filhos, ele liberou uma palavra que ele seria o rei de Israel. Ele não era o provável, ele seria o improvável. Talvez você não é o provável dessa casa, talvez tem pessoas mais sábias, com diploma. Cara, mas Deus te chamou. Eu tenho isso no meu coração, que Deus te chamou. Quando seu pai me contou a história, eu só orei, e eu quero liberar uma palavra na sua vida. Você será maior. Você será maior do que o seu pai. As obras suas vai te acompanhar. E Deus tem grandes coisas. Olha para a vida do seu pai. O que Deus fez na vida do seu pai. Mas Deus tem coisas maiores. Teve grandes coisas na minha vida e ninguém acreditava. Já é muito grande. Teve na vida do seu pai que ninguém acreditava. Foi maiores ainda. Mas o Senhor tem grandes coisas na sua vida. Eu estou com você, cara. Tudo que você precisar. Início de junho de 2007, conheci Ravani, o Ravaninho, que então nós viemos morar em Lagoa da Prata. E o Ravaninho tinha um péssimo hábito. Quando acabava o culto, ele saía correndo para o prédio onde eu morava, em frente à igreja, e ia para lá fazer café na minha cozinha. E tinha toda a mandiga. Mauro, tem que ferver o pó junto para ficar mais cremosinho. Você lembra disso? Tem que ferver junto para ficar mais cremosinho o café. Ia para lá tomar café comigo, Claudiana. Passaram-se os tempos, o Ravaninho se tornou Ravani, abriu mão do menininho, e agora a gente fala assim: Ravani vai pastorear. Eu, hein? Porque quando eu falava do Ravani, eu sempre me vinha à memória do pequenininho que eu conheci. Aquele menino que ia para lá conversar e ficava todo preocupado, eu tenho que descer porque minha mãe está me procurando, meu pai está me procurando. E eu ouvi, Ravani! Não era? Só que a palavra diz assim: chega uma hora que a gente tem que deixar as nossas meninices para trás. A gente tem que abandonar o leitinho para aprender a mastigar o sólido. O sólido você já está mastigando já faz um tempo, Ravani. Você cresceu diante dos homens, diante da igreja, diante de Deus, diante do seu pai e de sua mãe. Você cresceu. A prova disso você vive hoje no chamado que você tem certeza. Nós conversamos 2h30, indo a Nova Serrana e voltando, falando sobre esse chamado. E a palavra que eu queria deixar para você é: em nenhum momento, apesar do quão grande Deus já está te levantando, foi uma das primeiras palavras que eu ouvi na El Shaddai, e eu vou repeti-la para você: jamais, em momento algum, receba alguma glória daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Jamais, em nenhum momento, ache que as coisas que vão acontecer lá, e serão muitas, que é crédito seu, porque não é. Nada mais é do que Deus te usando como canal naquela cidade. Então,
só me resta te falar duas palavrinhas: vá, vá, vá e faça o que Deus chamou para fazer. Que Deus te abençoe, querido. Ravani, o que eu tenho que falar? Perdão. O Ravani é meu filho também, pastor. Ele é meu filho. Eu tenho a família do pastor Vinícius como família. Vitorinha, pastor Vinícius. O Ravani aqui é menininho, Ravani, que chegou aqui em Lagoa da Prata. Muitas das vezes chamei a atenção dele, mas foi para um crescimento maravilhoso. Todo aniversário dava dinheiro para ele, entendeu? Então olha para vocês verem. Hoje o Ravani recebendo um chamado do Senhor Jesus, Ravani. Ravani, não é só o céu que está em alegria, não é só seu pai, sua mãe. Você pode ter certeza que eu, minha esposa, meu filho, o Jonathan ficou maravilhado com essa notícia, sabe? Sabe por quê? Porque você mudou, rapaz. Você foi aquele menininho isolado, que ninguém dava nada por você, mas você procurou aceitar o Senhor Jesus como Salvador e suficiente, cara, na sua vida. E hoje você está indo para Conceição das Alagoas. Olha para você ver, a seara é grande, né? A luta é muito grande, Ravani. Você sabe por que que é. Tá? Eu queria deixar um versículo aqui para você, Ravani, quer ver? Está lá em Isaías 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Aqui fala de Ciro, Ravani, mas ele está falando para você, Ravani. Assim diz o Senhor a seu ungido, Ravani, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face. Então, Ravani, tudo é Deus na sua vida, sabe? Aquele povo lá precisa de homens como você, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Ontem eu mandei um versículo. Ontem eu mandei uma mensagem lá para o Ravani no grupo, falei assim: quem falou que você vai embora? Você não me pediu para ir embora? Né? Não tô brava, porque você não despediu de mim brincando com você, mas é tudo uma brincadeira mesmo, né? E eu gostaria de dizer o seguinte para você, igual o pastor falou, esse chamado é teu. Sabe por que é teu? Seu pai e sua mãe não ia querer que você fosse, se não fosse por Deus, porque seu pai sabe como que é, sua mãe sabe como que é. Uma vez eu falei assim para o meu menino: você não vai ser pastor, porque ele é filho de pastor. Eu falei para ele: você não vai ser pastor, é coisa de mãe. Então eu sei que o pastor o pastor não ia querer que você fosse, se não fosse por Deus, nem a Sueli. Sabe por quê? Porque quem vai aguentar a barra lá é o seu chamado. É o seu chamado. E um dia a moça que trabalha lá em casa, que me ajuda, ela falou assim para mim, sobre você. Você não conhece ela? E ela disse para mim que uma prima dela foi num lanche. Até eu ia falar isso com o senhor, pastor, mas eu nunca comentei isso com o senhor, acabei que não lembrando. E que o Ravani estava lá sozinho, comendo um lanche aqui, em frente em frente à hamburgueria, né, aquele lanchão. E o Ravani levantou, pegou, acho que ele não pegou a Bíblia, não lembro se ela falou, mas eu só sei que o Ravani chegou, levantou, você sabe disso? Então, tô contando, de primeira mão, eu já sabia. E começou a anunciar o Evangelho num lugar onde fazia parte da sua vida, né? Você ia para lá sempre. Só que ali era outro Ravani. Era o Ravani convertido. Era o Ravani que estava ali anunciando a palavra. E ela me falou: nossa, sabe o que aconteceu? Sabe o Ravani, o filho do pastor lá da tua igreja?
Ele fez isso. Minha sobrinha me falou. E a minha sobrinha quer ir para a igreja. Cadê o 9 aqui? Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Tudo que você for fazer, Ravane, pergunta para Deus: o Senhor vai na minha frente? Porque se Ele falar que não vai, não vai não. Não faz não. Porque a caminhada não é fácil. Mas você vai encontrar na caminhada muita gente boa. E você tem que olhar pelas pessoas boas. Pelas pessoas que vão te dar a mão, pelas pessoas que vão estar orando com você, pelas pessoas que falam: não, nós viemos aqui, pastor. Nós viemos aqui, Ravane. Nós viemos aqui para orar com você. Nós viemos aqui para te abençoar. Nós viemos aqui porque nós sabemos que o Senhor está pregando a palavra, o Senhor está pregando o evangelho. São essas pessoas. Porque as outras, elas também vão te fazer crescer, mas elas não podem te fazer parar. Então não pare. O chamado é teu. Não é do teu pai, não é da tua mãe. Seu pai vai te auxiliar, eu tenho certeza, e vai te ajudar. Mas ele não ia querer que você fosse, se não fosse por Deus. Deus me deu essa palavra ali, ó. Eu estava sentada ali. Eu falei: a hora que for lá abraçar o Ravane, eu vou falar isso para ele. Então vai com Deus. Deus te abençoe, nós estamos aqui. Então você não está sozinho não, igual o pastor falou. Conceição das Alagoas está sabendo que você tem um monte de gente aqui, ó. Tem sua mãe, tem seu pai, mas tem a gente também. Deus te abençoe. Amém, Ravane. Primeiro eu queria deixar um texto para você, 1 Coríntios 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, deixei as coisas próprias de menino. Ravane, hoje a gente vê como jovem, como líder, o homem de Deus que você se tornou. Por muito tempo, você, como disse ontem, negligenciou seu chamado. Mas você está indo para lá hoje porque Deus te chamou. Não foi o pastor que quis te colocar lá, não foi sua mãe, como a doutora disse. Se eles quisessem, você seria um advogado, um juiz, mas quem escreve a sua história é Deus. E Deus está te levando para lá. Deus esse ano te colocou como nosso líder de jovens. A gente pôde crescer muito, aprender. Aquele Ravane fechado, que não ria, que ficava só no fundo, a gente viu se transformar pelo poder do Espírito Santo que está na sua vida. Nenhuma glória sua, nenhuma glória da mocidade, mas toda a glória a Deus pela sua vida. Eu não preciso te falar muita coisa, porque você sabe o que você fez por mim nesses últimos dias. Você sabe o que eu ia fazer, para onde eu estava indo, e Deus abençoou a sua vida na minha, Ravane. Você sabe as diferenças que a gente teve, mas hoje eu queria te agradecer por tudo que você foi na minha vida, pelas palavras de carinho, pelo conforto, pela ajuda. Creio eu que eu posso falar por toda a mocidade, que você está indo, e até por toda a igreja, que você está indo, Ravane, mas aqui você está deixando uma família que te ama, que te acolhe, que aqui você está deixando uma mocidade estruturada, que vai levar além o que você ensinou, que aqui você está deixando amigos que te amam de verdade, mas que lá também você vai fazer pessoas te amarem, que lá Deus vai te estruturar em nome de Jesus. Ravane, você está indo porque a obra é de Deus na sua vida,
E Deus a cada dia vai te fazer crescer mais em nome de Jesus. Ravane, você tem chamado. E deixa Deus te usar mesmo igual você está se usando. Deixa Deus te usar e ficar firme em nome de Jesus. Ravane, em nome da mocidade, muito obrigado. A gente te ama em nome de Jesus. Ai, Ravane. De verdade, eu louvo a Deus pela sua vida. Eu estou encantada com o que Deus fez com a sua vida, com a mudança de vida que você está. E eu queria muito ser aqui na igreja com a gente. De verdade, não queria que você fosse. Porque na sexta que eu vim, que eu vi você pregando, seu ensinamento, eu consigo ver nitidamente Deus, o agir de Deus na sua vida. E eu vejo que, tipo assim, ó, que não é pela sabedoria, né, do seu pai na sua vida, é de você com Deus. E eu sinto, sabe, Deus agindo na sua vida. E você tá, tipo assim, na melhor fase, que eu acho que é a melhor amor, entrega de amor de verdade. E eu louvo a Deus pela sua vida e por tudo. E Deus vai te abençoar, que vai ser muito melhor. E todo mundo vai sentir o que eu tô sentindo aqui hoje, sabe? Que é o agir de Deus na sua vida lá. Que as bênçãos do Senhor vai estar sempre com você. E onde você colocar as pontas dos pés, Ele vai estar te abençoando. Em nome de Jesus. Eu conheci o Ravane esse ano, mas foi uma amizade tão, assim, de Deus que eu falo, que quando eu entrei na igreja, o pessoal já começou a falar, nossa, mas você e o Ravane parecem tanto. Eu falei assim, gente, mas eu nem conheço o Ravane, fizeram a gente tirar foto. Aí Deus, com essas maravilhas, em junho, fez com que a gente trabalhasse no congresso junto, para a honra e glória dele. E o Ravane, através desse congresso, me ensinou muito, que ele sempre falava como fala com todo mundo, 12 por 8. E eu ficava assim, gente, mas que é isso, 12 por 8, 12 por 8? Aí eu parei para pensar assim, tem alguma coisa nisso aí. Fui abrir a Bíblia uma vez, 12 por 8. Eu falei assim, Deus está querendo falar alguma coisa comigo. Aí igual eu já falei com o Ravane me ensinou a confiar mais em Deus. Eu creio que esse 12 por 8, a gente crê em Deus e colocar as coisas na mão de Deus para que Deus faça, não no nosso tempo, mas no tempo dele. Quando o Ravane terminou o congresso, ele falou que iria para o Dunamis. Eu falei com ele assim, Ravane, vai, porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Depois que você for para o Dunamis, nunca mais vai ser a mesma coisa. Quando o Ravane postou a primeira foto sorrindo, falei com um monte de gente. Gente, Deus está fazendo a obra na vida do Ravane, não é o mesmo. Não é o Ravane que saiu daqui. Quando ele voltou, a gente conversando sobre o que a gente pensava sobre o que Deus queria fazer com a gente, o Ravane falou comigo, eu não penso em sair de Lagoa. Eu penso em ser pastor aqui em Lagoa, não penso em projeto missionário, eu não penso em agir fora. Na hora que eu vi o Ravane pregando lá, mandei mensagem para ele. Ravane, o que está acontecendo que você não me conta nada? Aí ele foi me contar. Aí foi aonde que eu fui ver que os nossos planos não são os planos de Deus. Pro Ravane, ele continuava em Lagoa da Prata. Pro Ravane, ele continuava aqui na El Shaddai. Mas Deus quer ele lá. Deus chamou ele para ser usado lá. Então, vai com a convicção que esse é o ID de Deus para sua vida. Deus está te levando para fazer grandes coisas. E esse é só o início da promessa dele se cumprindo em você. Gente, eu conheço o Ravane há 5 anos, que é 5 anos que eu estou aqui. Eu entrei aqui Mas eu queria falar algo para vocês. Tudo que os irmãos falaram é muito real. Conhecem ele há mais tempo. O menino, você falou muito bem sobre o que aconteceu depois do Dunamis. Mas eu queria falar uma coisa. Ele ia na minha casa, gente, e a gente batia assim altos papos, mas assim uma coisa muito engraçada. Parecia que a gente se conhecia um tempão. E uma coisa que eu vim falar mesmo, ele sabe fazer e ele me comprovou, porque eu duvidei dele. Ele ia lá para casa, a gente comia alguma coisa. Daí um dia ele falou assim para mim: "Ah, Jaque, eu sei fazer galinha caipira." Aí eu falei assim: "Ah, menino,
que sabe fazer galinha caipira. E o meu pai tem um sítio e tinha galinha caipira. E trouxe a galinha. E eu liguei e falei, a galinha está aqui. Esse menino foi lá para casa e fez umas das melhores galinhas caipiras que eu comi. Com todo o amor, com toda... E tinha que fazer... Não, é assim, Jaque. Eu falava, não, mas a gente que sabe fazer. Não, traz isso, que é assim, assim. Então, Deus te abençoe. Vá com Deus. Aleluia. Meus irmãos, esses irmãos então representaram a igreja toda. Eu sei que todo mundo tem algo para falar, né? Mas esses irmãos representaram a igreja. Eu queria então chamar a Ravane aqui. Eu queria chamar Jardel, a Regina. Jardel e Regina é a família. Eu, Sueli, Jardel e Regina, né? E os meninos, né? Vitória e o Vinicinho. E o Ricardo que está para vir aí, não sei como é que vai vir esse menino. Nós temos que orar para ver se esses meninos desencaiam logo. É a família do Ravane. Então, nós como família, eu como pai, Sueli como mãe, Jardel e Regina como tios, nós queremos diante da igreja do Senhor dizer que nós estamos abençoando a ida de Ravane. Não esperamos nada que não seja do Senhor. Não estamos enviando ele para ele ter sucesso, não é nada disso. Só fazer assim, ó, cumprir cabalmente o chamado que Deus colocou na vida dele. Outra coisa, estou falando aqui para El Shaddai de Lagoa e para a igreja de Conceição das Alagoas, que vai ver esse vídeo também. Ravane é membro dessa casa aqui. Ele não está indo, eu posso ouvir um amém? Ele não está indo enxotado, não está indo correndo e não está fechando as portas. Amém, amados? Não vai deixar de ser membro dessa igreja aqui. Ravane é membro dessa igreja aqui. Não abro mão disso. Conceição dos Alagoas, por enquanto ainda tem outro nome. Vai ser um processo de transformar em Batista El Shaddai. Mas independente, Ravane ainda continua sendo membro da El Shaddai. Amém? Queria que ele dobrasse os joelhos aqui. Tem alguém da diretoria aí? Vem aqui também a diretoria, quem tiver aí. Vem aqui para a gente colocar as mãos. Marcelino faz questão que ele venha aqui. É membro velho da casa. Vamos estar orando e liberando uma palavra de Deus sobre a vida do Ravane. Rodrigo, diaconato, vem cá, chefe do diaconato. Eduardo, chefe da multimídia, vem. Pessoal aí, liderança, vem aí. Chefe de mulher, chefe de homem, chefe de escola bíblica. Vem toda a liderança, chefe de homens, vem tudo. Chefe de intercessão. Vamos impor as mãos aqui, liberar e abençoar e profetizar que ele vai ser bem sucedido lá. E o que eu mais quero deixar claro, irmãos, é que Ravane tem uma família, tanto de sangue como espiritual. Posso ouvir um amém? Está aqui, tem uma família. Não é corrido, está sendo enviado. Vamos fazer uma oração e abençoar a vida. Cadê Marcelino? Marcelino é o cara da oração. Todas as orações que foram feitas, eu não sei porquê. Tudo quanto é oração que eu faço, eu tenho uma conexão com o Marcelino. Receber membro, essas orações, assim, eu sempre chamo Marcelino. Deve ter alguma coisa nisso aí. Cadê o Corvalã? Unge ele aí. Marcelino vai fazer a oração. A igreja fica de pé. Vamos abençoar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez abençoar a vida do Ravane. Pai, nós conhecemos ele desde criança, desde pequeno. Tu sabes a responsabilidade que está sobre a vida dele, Pai. Pai, dele força, dele coragem. Pai, não permita que o inimigo venha desanimar o Ravane. Pai, ser com ele nessa jornada. Nós queremos abençoar. Pai, que ele seja uma bênção ali naquela cidade. Que ele seja uma bênção, Pai, naquela região. Pai, que o teu nome seja engrandecido através da vida do Ravane. Usa esse jovem lá, Senhor. Pai, sê com ele. Senhor, em nome de Jesus,
vai abrindo as portas, Pai, vai abrindo o coração daquele povo para receber esse jovem, Pai, em nome de Jesus. Nós o abençoamos, Pai, nós enviamos essa vida, nós enviamos o Ravani, era o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que ele seja uma bênção e que ele venha engrandecer o teu nome, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cerca ele, Senhor, de pessoas abençoadas, de pessoas que venham querer o bem dele e o bem da tua obra, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo que passamos com ele aqui. Pai, em nome de Jesus, sê com ele, Pai. Nós os abençoamos, Pai, no poder da tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Amém, amém, amém. Dê um abraço, fica de pé, dê um abraço nele. Irmãos, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o quê? Senta um pouquinho só enquanto eu falo. Vamos finalizar o culto? Pode. Mas antes, eu queria levantar, presta atenção no que eu vou falar para você entender direitinho e não ficar errado. Eu queria que nós fizéssemos uma oferta alçada para a gente semear na vida dele. Nós compramos uma mobília, né? Porque ele vai morar sozinho e eu acho que pastor tem que ser assim, desembaraçado. Então, eu comprei tudo que precisa comprar para uma casa: fogão, geladeira, máquina de lavar roupa, coloquei tudo lá. Dividi em prestações, para quê? Para que não dependa de ninguém. Pastor não pode ficar dependendo de comer na casa dos outros, dependendo de gente para lavar roupa, não. Você tem que ser livre, para na hora que eu falar assim, ó, essa roupa sua está indecente, eu ter liberdade de eu falar. Então, quando Jesus nasce, os magos levam uma oferta: ouro, incenso e mirra. E logo depois que eles levam essa oferta, o Espírito Santo, através de um anjo, fala para ele, para José e Maria: foge, porque Herodes quer matar vocês. É exatamente essa oferta de ouro, incenso e mirra que sustenta essa fuga de José, Maria e Jesus. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos trazer uma oferta, não importa. Se você não tiver nada, não tem problema também não. Mas é para quê? Para esse primeiro momento. Porque ele vai chegar lá, os recursos que eu tinha, eu já acabei com todos. E vai precisar comprar algumas coisas ainda que está faltando. Então eu queria que você desse uma oferta. E essa oferta, ela não vai para a tesouraria da igreja. Ela vai direto para a vida de Ravani. Amém? Deu para entender? Ficou claro? Não estou te explorando. Deu para entender isso, irmãos? Deu para entender mesmo? Amém. Você não tem obrigação nenhuma, é só mesmo uma ação de coração. E essa oferta vai para Ravani, não é para tesouraria. Ela não vai ser contabilizada nas finanças da igreja. É uma oferta que nós vamos dar para o ministério dele lá, para esse primeiro momento. Chegar lá, comprar um chuveiro que está faltando, fazer uma feira que não tem, né? Então é isso. O louvor vai cantar um louvor e nós vamos então... Você fica aqui ungindo aqui, meu diácono. O louvor, vamos ficar de pé e vamos então fazer uma oferta então, um ofertório mesmo para a vida dele. Abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu
Aleluia. Se não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, Aleluia. despedi dos meus pais, queimei nas carroças de Deus, afundei meus barcos no mar. Graças a Deus. Amém. Vamos ficar de pé para a gente finalizar o culto? Eu quero entregar duas coisas aqui. Eu pedi para passar essa Bíblia na igreja. Essa Bíblia, ela é um documento. Ela diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos como são belos pés os que anunciam boas novas. Romanos 10, 13, 15. Ravane Vinícius Fernandes Oliveira, essa é uma expressão de amor e gratidão a você, de sua amada Igreja Batista Nacional El Shaddai, em decorrência do envio de sua pessoa ao campo missionário na Igreja Batista em Conceição das Alagoas, Minas Gerais. Que o Senhor lhe abençoe nessa sublime missão. Sentiremos saudade. Lagoa da Prata, Minas Gerais, 6 de outubro de 2019. Aí os irmãos assinaram aqui. Isso é um documento. Não é uma Bíblia para você usar. É uma Bíblia para mostrar que você não pulou uma cerca, você não chegou de paraquedas, que você foi enviado. Então, em nome da igreja, que você é membro dela, eu quero te entregar essa Bíblia como um documento e como uma expressão também do cuidado da igreja. Eu quero te entregar essas ofertas aqui para os primeiros sustentos lá na cidade de Conceição das Alagoas. Eu vou pedir os irmãos 5 minutinhos só para a Ravane agradecer objetivamente, e eu finalizo porque o tempo já está passado, tá bom? Rapidinho. Onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar, só tenho Deus. Para onde eu irei? Deixa eu dizer algo importante. Quando eu tive convicção do meu chamado, eu estava na faculdade de Direito. Estou ainda no 7º período, tranquei o curso. O meu pai
nunca me liberou. Eu nunca faltei um dia de aula da faculdade. Eu nunca perdi um dia. Eu estudava na UNA em Bom Despacho. E quando eu permiti que esse fogo que existe no meu coração, que está queimando hoje, ele tivesse um romper na minha vida, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Eu por muito tempo, eu me comparo muito com Jonas. Eu negligenciei o chamado do Senhor da minha vida. Mas hoje não mais. E o que me traz convicção, o que é que te traz convicção, Ravani? De deixar o seu pai, a sua mãe, a sua família, a igreja que você ajudou a construir, o aprisco, tudo isso aqui, os irmãos que você tanto ama. Jesus. Jesus. O que é que te traz segurança? Que você não vai passar precisão, que você vai passar aperto, mas Jesus. Eu estou saindo da minha casa, eu estou deixando os meus pais, a minha igreja que eu ajudei a construir, que tanto amo, porque eu entendi que é a direção do Senhor. Eu queria dizer aqui, no fundo do meu coração, que eu amo a vida de vocês. Vocês são minha família. E se algum dia eu fiz alguma coisa, algum mal para algum de vocês, eu quero que os irmãos me perdoem em nome de Jesus. Eu quero sair desse lugar aqui com a bênção de todo mundo. Porque eu creio que para um romper espiritual, para um romper ministerial, é preciso estar debaixo de uma cobertura. Eu nunca me portei como rebelde. Eu nunca quero sair desse lugar sem ter a certeza que cada um de vocês estão me abençoando. Eu prefiro não sair. Se os irmãos me abençoam, eu quero que os irmãos estendam a mão para mim. Tenho paz para prosseguir o que o Senhor me chamou para fazer. Agora um pedido como filho dessa casa e como filho do pastor. Eu quero que vocês cuidem desse homem aqui e dessa mulher aqui. Eu estou 400 quilômetros. Eu vou estar 400 quilômetros longe da minha casa. 400. Eu quero que vocês cuidem do meu pai e da minha mãe. Honrem esse pastor. Honrem a vida dele. É o pedido que eu peço como Ravani. Cuidem dos meus irmãos e dos meus pais. Amém, igreja? Eu posso ouvir um amém? Então estou em paz para prosseguir o meu caminho. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos, eu vou pedir Ravani para ficar aqui, vou dar a bênção apostólica e vocês, aqueles que sentirem, dê um abraço. Só dê um abraço, porque às vezes o outro quer dar e aí a gente vai falar alguma coisa, demora e a pessoa vai embora sem dar um abraço. Fica ali então, Ravani, erga suas mãos aos céus. Que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus estejam sobre a vida do teu povo. Que o Senhor abençoe e multiplique essa oferta que foi dada. Que não falte na mesa desse homem e dessa mulher que generosamente ofertou na vida de meu filho. Que o Senhor retribua e que, meu Deus, muitos jovens sejam enviados para o campo missionário aqui nesse altar. O que Ravani está abrindo é só o começo de outros jovens que serão chamados, que terão um chamado fervendo no coração, como diz aquela música, que o fogo nunca apague, que o fogo nunca deixe de queimar. Que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje para todos sempre. Amém. Os homens juntem as cadeiras.